só um minutinho que eu tenho um recado pra você, compositora, compositor que está lançando a sua música. Já pensou se a sua música tá realmente convencendo artisticamente? Agora, o Canal Musicalia tá oferecendo um serviço de consultoria, que pega a sua música, que vai ser analisada por mim, e vai ser entregue pra você uma análise em documento e uma call, uma chamada comigo direto pra falar um pouco sobre a sua música. Ou sobre o seu EP ou álbum, que eu também falo sobre repertório, afinação de conceito e um pouco mais de depuração artística para o que você está fazendo. Coloque sua música no mercado com toda a segurança artística. Se você quiser adquirir esse serviço, é só entrar em contato com a gente por este e-mail que está aparecendo aqui, que a gente manda um Media Kit e aí você escolhe se quer contratar ou não esse serviço. Entre com o pé na porta, com segurança artística e suas composições afinadíssimas. Olá, amantes da música brasileira! Hoje a gente vai falar um pouquinho daquele que vocês adoram, eu adoro também. O maluco beleza, Raul Seixas. E a minha opinião sobre, né? Mais um vídeo daquele de minha opinião sobre, que são aqueles vídeos, digamos, rápidos. Eu não tenho muito roteiro pra fazer, é simplesmente a minha opinião, contar um pouquinho da história. Então, se preparem, vocês fãs de Raul Seixas, vejam se vocês têm opinião parecida com a minha, com relação a Raul Seixas, com relação a esse maluco beleza. Mas tudo depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês exatamente agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para a notificação. Considere ser membro aqui do canal, porque vai ter coisas impressionantes pra vocês, vídeos exclusivos, grupos exclusivos também pros membros. Então a gente vai dar uma remodelada aí no clube de membros e finalmente a gente vai entregar aos membros do canal o que os membros do canal merecem, né? Um tratamento especial. Ajuda a gente pra caramba a ser um membro aqui. Mas não consigo ser membro, não posso ser membro, o que eu posso fazer? Você pode deixar o comentário. O comentário já nos ajuda muito porque engaja o vídeo, mostra pro algoritmo o quanto esse vídeo é interessante. Então deixa aí a sua opinião sobre Raul Seixas, a sua opinião sobre esse artista tão importante para a história do Brasil. E se você não tem nada para comentar acerca disso, só nos ajuda deixando a nossa famosa hashtag. Hashtag Juscelino Seixas. Hashtag Juscelino Seixas. Deixa aí, que aí você já nos ajuda engajando esse vídeo com o seu comentário, tá bom? Gente, esses vídeos de opinião, né? Vídeos mais opinativos, mais livres, pra eu falar tranquilamente, eles, como não tem roteiro, né? Me dá uma certa insegurança, assim, putz, mas o quão importante é eu falar minha opinião, o que importa pras pessoas e tal. Mas eles são vídeos que têm dado certo, são vídeos que têm rolado, então a gente tem mantido eles no canal até onde vocês acharem que é interessante. Agora, você quer saber a minha opinião sobre algum outro artista? Deixa aí nos comentários, que aí eu posso fazer um vídeo, minha opinião sobre determinado artista, que é muito importante pra gente saber a opinião de vocês. E você que concordar com algum pedido assim, deixe o comentário abaixo, comente no comentário, sabe? Comente o comentário ou deixe like pra eu saber o número de likes também. É um termômetro pra eu saber o quanto vocês querem um vídeo de opinião sobre determinado artista. Tá bom? Gente, Raul Seixas, é muita coisa pra falar desse cara, porque ele parece ser simplesmente o roqueiro, né? Ou um dos primeiros roqueiros de fato, né? Claro, a gente tinha Jovem Guarda, e ele começou ali, né? Fazendo um som meio Jovem Guarda. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim. Mas o primeiro roqueiro de atitude, de fato, né? Aquele cara que você fala, putz, ele é o rock, é o Raul, né? O Raul foi o primeiro que foi visto dessa forma. Só que, se você for ver a obra, no geral, do Raul Seixas, é uma obra que ele não é só do rock, né? É uma obra que ele tem diversos gêneros ali, ele é multigênero. Então, ele faz música caipira, ele faz samba, ele faz reggae, ele não fica só no rock, né? O rock é talvez à frente dele, mas ele não fica só no rock. E isso se dá por outra coisa que o Raul Seixas, pra mim, também foi muito pioneiro, que ele foi o primeiro multidisciplinar, assim, ele não era um instrumentista genial, mas ele foi multidisciplinar. O Raul Seixas começa como produtor, né, ele começa como produtor na CBS e tudo, faz banda de apoio pro Gerry Adriani, então ele é um cara que ele tem essa multidisciplinaridade de trabalhar na gravadora, de trazer novos artistas, de ser olheiro, de produzir discos, por exemplo, do Sérgio Sampaio, né, e trazer esse olheiro
olheiro da gravadora, ser ali uma pessoa que trabalha ali pra gravadora, né? E isso faz com que ele tenha multidisciplinaridade, que é muito mais comum hoje, mas que não era na época. Hoje o artista ele precisa muito de conhecer outros artistas, ou de ser um pouco de produtor, ou executivo, ou produtor fonográfico de fato, ou precisa ser um instrumentista que precisa dar um caldo ali, uma canja, gravar instrumentos no disco de outras pessoas. Então, não tem mais aquele artista que é levado, né, e tudo. E o Raul Seixas já era um artista que, claro, depois que ele entrou pra Philips, depois que ele entrou pro mercado, ele foi mais levado, assim, como artista mesmo, só que ele já tinha todas as manhas. Isso porque ele conseguiu essas manhas sendo produtor. E aí é que tá, o conhecimento musical do Raul é um conhecimento muito amplo. Só que, se você for pegar a música do Raul Seixas, ela é uma música mais simples. E aqui a gente entra num dos cernes de Raul Seixas. O complexo que passa por um filtro e fica simples. O Raul Seixas sabe fazer isso como ninguém. Isso porque os seus primeiros álbuns, o primeiro disco, né, de fato, do Raul Seixas é com a banda Os Panteras, né? Raulzito e os Panteras, aquele disco que tá raríssimo hoje, né? E que é um disco basicamente de Jovem Guarda, é uma espécie de Renato e seus Blue Caps, né? Tem umas músicas muito legais como Brincadeira, que o amor não dá certo, meu bem. E mesmo fazendo o Jovem Guarda, olha o nível dessa melodia. Pararara, tararara, batararara. Bem legal, assim. Tem uma música que eu adoro nesse disco, que é o Alice, né? Alice Maria é o nome da música. Ali eu nasci, ali na Bahia, ali conheci Alice Maria. Eu esqueci a melodia, mas é basicamente isso, né? Muito linda a música também. Então é um disco que você vê que é um disco simples. E é um disco que é um disco de mercado. É um disco feito com o que o mercado tinha na época da Jovem Guarda. Então é um disco que o Raul entendeu o mercado, observou como uma esponja que era e trouxe para o disco dele, digamos, essa roupagem, né? Essa música da Jovem Guarda. Então o Raul, ele conhecia muito bem esses meandros. Quando o Raul lança outros discos que antes da fase solo, essa fase onde ele virar o Raul Seixas místico que a gente conhece, ele tem algumas coisas que mostram um pouco dessa multidisciplinaridade e desse multigênero que ele é. Primeiro, um disco Raul Rock Seixas, é um disco, digamos que no meio da discografia do Raul ficou meio obscuro ali, ninguém sabe muito bem de que fase pertence, não é da banda Os Panteras, não é da carreira solo do Raul, né, e não é daquele disco coletivo Sociedade da Gran Ordem Cavernista que a gente vai falar também, então ele fica ali meio perdido, só que é um disco de grandes sucessos do rock, assim, do rock nacional, do rock internacional, então tem ali muitas versões e ali mostra o Raul de fato, roqueiro, é o Raul Rock Seixas. E ao mesmo tempo, você percebe a experimentação nesse disco coletivo que é o Sociedade da Gran Ordem Cavernista, que segundo o Raul Seixas, o presidente da CBS tinha ido viajar, né? Ele não tinha autorizado o disco, ele fez uma viagem lá e tal, e aí o Raul Seixas aproveitou a viagem dele pra fazer as escondidas, esse disco aí, que é um disco coletivo com a Miriam Batucada, com o Edi Starr e com o Sérgio Sampaio, né? Mas assim, o próprio Edi Starr, ele fala que essa história não é verdade, né? Ele fala que muitas das coisas que o Raul Seixas contava era lenda, e que essa coisa de que ele fez o disco escondido também era lenda, né? Se era lenda, eu não sei, o que eu sei é que o disco da Sociedade da Gran Ordem Cavernista é mais um capítulo antes de entrar o Raul Seixas que a gente conhece. Então a gente tem 3 discos aí que ficam nesse meio termo, que é o Raul Seixas Panteras, Raul Rock Seixas e o Sociedade da Gran Ordem Cavernista. Mas nesse meio tem uma música muito importante na obra do Raul que eu acho que é deflagradora pra entender o que eu tô tentando trazer aqui, que é o roqueiro para além do roqueiro. O roqueiro que na verdade observa os gêneros e consegue trazer pra ele, né? Com muita veracidade. Então, se hoje existe um Zé Cabaleiro que transita entre gêneros de uma maneira tão hábil, isso é porque um dia existiu o Raul Seixas fazendo isso muito bem também. E a música que eu tô falando é o Let Me Sing. Essa música, Let Me Sing, foi um arraso. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Porque ela é um rock, de fato muito rock, e ela é uma coisa meio baião, de fato muito, né? O forró e o rock muito junto, mas os dois gêneros sendo representados ali e nenhum, digamos, sendo secundarizado, né? Não existe o protagonista e o coadjuvante aqui. Os dois gêneros estão quase se equivalendo na canção, né? O Let Me Sing mostra um Raul Seixas, tropicalista, né? Porque era basicamente o que o Tropicália queria fazer, né? Essa mistura toda. E o Raul Seixas nunca foi reconhecido como um artista tropicalista, mas ele foi um cara que fez essa mistura muito bem, talvez até melhor que os tropicalistas, mostrando dois gêneros numa simbiose absolutamente perfeita. Beleza.
Raul Seixas sai da CBS. A CBS não queria um artista que fosse produtor, né? Que ele era produtor, olheiro, né? E banda de apoio do Gerry Adriane, fazia 1 milhão de coisas. E o artista de frente também. Eles não queriam alguém dividindo isso, né? Então, o Raul Seixas, ele passa a ser o carreira solo quando ele vai pra Philips. E aí ele passa a incorporar essa imagem que a gente tem do Raul Seixas. Barbona, óculos, né? Então, isso que eu quero dizer é, quando ele se apresenta como Raul Seixas, esse Raul Seixas consagrado, ele já tem uma bagagem enorme e canções num disco de Leno e Lilian, canções em discos do próprio Gerry Adriane, né? Um dos grandes sucessos do Gerry Adriane é do Raul Seixas, né? Que é o Doce, Doce Amor, onde tens andado, diga nanana, Doce, Doce Amor. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. É do Raul Seixas, né? Um dos grandes sucessos da Diana é do Raul Seixas, né? Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Depois que tudo acabou. Então, música pra Leno e Lilian, música pra Renato e seus Blue Caps, o Baltazar, né? Um dos grandes sucessos do Baltazar também é do Raul Seixas. Então, ele foi um compositor bastante frutífero, né? Ele entregou música pra muita gente, ele foi um produtor muito competente, ele foi um olheiro muito competente. Se hoje tem discos do Sérgio Sampaio, isso foi porque Raul Seixas um dia foi lá e deu start a tudo isso. Então, ele tem uma obra pré-Raul Seixas, uma obra pré-mito Raul Seixas, que ela é muito rica e que ela fundamenta e forma esse artista que não consegue ficar num gênero só, que ele é muito inquieto, não é? Então você percebe que ele lança o seu primeiro trabalho, digamos assim, o trabalho solo, né? O seu primeiro trabalho solo com aquele maravilhoso Krieg Rabandolo. E a primeira música é o Mosca na Sopa, que não é um rock, tem uns batuques de religião afro, né? Tem uns atabaques lá e tal, é uma música bem diferente e tal. Tá, tem um rock no meio, né? Mas assim, a música, ela é cercada por outro ambiente, mostrando essa mistura. Sim, gente, essa mistura bastante tropicalista, né? Com as coisas atabaques, sabe? Daqui a pouco ele vem com rock, bem rock mesmo. E não adianta vir me detetizar, pois nenhum DDT pode assim me exterminar, porque sem matar uma e vem outra em meu lugar. E aí ele volta pro... Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Então, assim, a partir daí, você tem um Raul Seixas que ele é reconhecido como um grande roqueiro pelo lance da atitude, e os shows também, era bastante shows de rock, né, e tudo e tal. O rock se sobressaía, mas os álbuns, você vai ter uma sequência de álbuns com muitos gêneros sendo trabalhados. Isso que eu quero dizer. O Raul Seixas, ele, além de multidisciplinar, além de multigênero, ele era um cara que filtrava também as letras. E aí é que tá. Você tem um disco chamado Gita, que a letra principal, a música principal, enfim, é uma música que é inspirada no Bhagavad Gita, que é da religião hindu, né? Uma filosofia hindu, uma filosofia seríssima, complexa e tudo. E o Raul Seixas simplesmente faz esse trabalho, simplesmente trata desse tema com uma música que é super popular. Gita tocou no rádio. Gita, você praticamente deve ter ouvido sem querer, ouvido por tabela, sabe? Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Só que assim, imagina que é um livro, você pode até tratar ele como esotérico, né, uma coisa assim, mas é um livro religioso, é um livro filosófico, né? Se a gente for falar sobre Bhagavad Gita, né, é Krishna dizendo para Arjuna, que era um guerreiro ali, que ele teria que guerrear com os seus parentes. E ele explicando que, olha, os seus parentes é um produto carnal, assim, do plano terreno, e que, na verdade, o espírito é para além disso. Você tá lutando ali com aquela carcaça, né? O corpo é só carcaça, o corpo é só transitório, né? Nossa alma transcende o corpo. Quando o corpo morre, a gente continua. Então ele fala que existe uma finitude aqui, mas essa finitude não existe no geral, porque você só termina de reencarnar depois que você cumpre tudo que tem que cumprir, e aí você consegue ir de fato para os planos mais altos e tudo. Então, tudo isso, toda essa complexidade é filtrada pelo Raul Seixas e é tratada na música Gita, que é uma música bastante popular. Provavelmente pedreiros e empregadas assoviaram essa música. Um dos grandes trunfos do Raul Seixas e méritos desse artista é tratar de temas obscuros, de temas complexos, filtrar, mastigar bonitinho e entregar para você de uma maneira simplificada, de uma maneira que você consegue entender o que ele falou, mas a partir do que você entende o que ele falou,
é que você vai atrás do que tá ali, né? É a partir daquilo que você vai atrás dos subtextos, e muitas vezes é um subtexto que vai partir da sua experiência. Você lê a letra, por exemplo, Metamorfose Ambulante, você entende que é uma mudança de opinião, mas você não vai ter essa coisa enfiada na sua cara sendo uma verdade. Não, é você que vai ler aquilo e a sua experiência vai falar em cima daquela simplicidade, vai trazer o subtexto. Então, é um artista que comunicou, ele comunica para as massas coisas complexas e faz as massas pensarem de maneira complexa, porque é quase que uma armadilha. Você tá ali ouvindo uma música simples, mas sua cabeça tá depois pensando naquilo que foi falado e fala, putz, é verdade, né? Então o Ouro de Tolo, ele não tá contente, mas ele tem tudo. Mas por que ele não tá contente e tal? Isso pode virar uma filosofia de pessoas conversando, jogando sinuca, tá? Entendeu? Isso é uma penetração que muita gente tem medo. Muitos controladores do mundo, tá? Tem medo de uma penetração tão forte, de uma coisa que faça refletir tanto, e que seja simples e que consiga atingir a grande população. Uma população que consegue pensar criticamente a partir de uma canção é muito mais perigosa do que, sei lá, um livro muito complexo, que fala coisas complexas e que falam coisas críticas, mas que o cara vai ver assim, vai parar na primeira página, não vai ter essa penetração. E isso é o que o Raul Seixas fazia. Para além da música, que era música de diversos gêneros, ele também filtrava muito bem as suas letras e trazia no cidadão comum um pensamento crítico. Essa lição que a gente tem que ter do Raul Seixas. Artistas de hoje, vocês têm que fazer a sua crítica, mas vocês precisam comunicar. O cidadão comum precisa entender essa crítica. Você precisa incutir na mente desse cidadão comum um senso de urgência, um senso crítico, um entendimento de onde ela está. E você não precisa fazer isso esbanjando o seu conhecimento, deixando suas letras ultra complexas. Às vezes, numa canção como Meu Amigo Pedro, é uma canção que vai dizer muito mais do que uma canção em que você vai encher de palavras difíceis e que você vai encher de uma filosofia fina e que não vai penetrar na população. Eu acho que isso é um dos grandes méritos desse artista, que é bastante complexo e passa por esse filtro que é simples, digamos assim, né? Ele finge que a canção dele é simples. E tem uma coisa interessante também, o Raul Seixas, como artista, ele teve uma fase muito boa na década de 70 e na década de 80 teve uma pequena decadência, com discos que tinham ótimas canções, tá? Os discos da década de 70 tinham ótimas canções, mas performances já não tão brilhantes do Raul, digamos assim. Então, discos que a gente pensa que é o Metrô Linha 743, né? A década de 80 tá repleta de discos que você percebe que a música é muito boa. Tem aquele Bum Bap Blu Blá 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 Blum. Ué? Enfim, aqui ó, vou pegar aqui ó. U Bap Blu Bap Lá Blém Blum. Eu nunca consegui falar o nome desse disco. A Pedra do Gênesis, né? São discos assim que você percebe que você pesca canções lindas, você pesca canções maravilhosas, mas você vê um Raul Seixas se deteriorando, né? E muito por conta da bebida. Bicho, eu nunca fui cantor. Eu queria que você entendesse meu coração. Nunca fui cantor, né? A bebida atrasa muito a vida do Raul Seixas. O Raul Seixas começa a ficar doente por conta disso. Ele já não vê um sucesso assim de mercado como ele tinha na década de 70, quando ele lança discos como 10 Mil Anos, Abre de Sésamo. Um dos mais maravilhosos, na minha opinião, que é o Nova Éon, né? O que eu sempre fico nessa... É Nova Éon, o Nova Éon. Então, o Nova Éon, que eu vou tratar assim porque é o mais usual, Nova Éon é um disco assim simplesmente espetacular e fica lá na década de 70. Na década de 80, essa decadência, eu acho que é muito mais da figura da pessoa Raul, muito mais na bebida, muito mais ali perdido em condições técnicas por conta dessa vida que ele levou. Então, você tem ali ainda o compositor intacto. Se você for prestar atenção nas canções dos discos dos anos 80, você tem que prestar atenção muito mais na composição do que na performance do artista, que sim,
é uma performance bem aquém do que foi. E aí a gente entra num papo que eu quero entrar muito com vocês, que é o Marcelo Nova. O último álbum do Raul Seixas, chamado A Panela do Diabo, é um disco que eles fizeram provocativamente, evidentemente e tal, mas o Marcelo Nova, muita gente fala que ele se apoiou no Raul Seixas e que usou o nome do Raul Seixas e tal. Entre os fãs mais fervorosos do Raul Seixas, isso não cola, porque a gente percebe que o Camisa de Vênus, que era do Marcelo Nova, tinha uma grande aceitação de público, tinha um público muito maior, estava em ascendência, enquanto o Raul estava em decadência. Raul Seixas já não era o Raul Seixas de sempre. Então ele dá, não vou dizer uma ajuda, assim, porque Raul Seixas é um nome muito, muito grande, né? Mas assim, ele, né, num momento em que Raul Seixas já não era aquele Raul Seixas, ele chama pra fazer um álbum. Então, o Panela do Diabo, esse último álbum do Raul Seixas, que é feito com o Marcelo Nova, é um disco que não é o Marcelo Nova se aproveitando, não. É um disco que o Marcelo Nova trouxe a energia dele ali pra um Raul que já teve uma energia. Então, é muito interessante a gente descobrir, é muito importante a gente saber que o disco Panela do Diabo é um disco quase que de um Marcelo Nova tentando revitalizar um Raul Seixas porque sentia falta daquela figura no cenário nacional brasileiro. Infelizmente, pouco antes depois do lançamento desse álbum, o Raul Seixas não resistiu e faleceu de uma pancreatite aguda, né? E por decorrência da bebida. E é novamente aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? No caso do Renato também, do Renato Russo, a bebida é uma droga muito pesada. A bebida é uma droga que acaba com esses artistas e é pouco falado. Muita gente fala, a cocaína, a maconha, gente, olha isso, né? Então, assim, a bebida é o que atrasa a vida deles. A bebida é o que coloca eles num lugar de clínicas de reabilitação e tudo. E no caso do Raul Seixas, Sérgio Sampaio, né? E tantos outros, a bebida levou eles à morte. E no caso do Raul Seixas também foi isso. Então, vamos lá. Para fazer um panorama geral, minha opinião sobre Raul Seixas. Uma pessoa que trazia temas complexos, filtrava e entregava para a população, para a pessoa no bar discutir, para a empregada de casa começar a refletir. Ou seja, um artista desse é de uma importância que não tem nome. Botar a população para pensar é muito mais importante do que você fazer uma música complexa e que é super estudada nas escolas e, bom, não levou a população a nada. E além disso, é um roqueiro, mas é um roqueiro que faz samba, faz reggae, faz bolero, faz música brega, enfim, é um cara que tinha essa versatilidade que, como eu falei, não existiria um Zé Cabaleiro com tanta propriedade para vários gêneros se não existisse um Raul Seixas. Canto para Minha Morte é um tango que você coloca a morte, sabe, dentro de de dois determinados ângulos. A morte como sendo aquela coisa horrorosa sabe? E ela linda vindo lhe buscar, te abraçando, sabe? A beleza, aquela que você odeia. Eu digo, vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo, morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida, sabe? É isso aí, meus amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like também e considere ser membro aqui do canal também. Deixe nos comentários aí o que você achou, o que você pensa do Raul Seixas, o que você pensa desse artista tão importante. E a gente tem a nossa hashtag final aqui, hashtag Juscelino Maluco. Juscelino Maluco Beleza. Juscelino Maluco Beleza, né? Hashtag Juscelino Maluco Beleza. Beleza? Obrigado a todos vocês e até a próxima.